Estou fazendo esse tutorial para atender a solicitação de um aluno do curso Calculistas de Estruturas Metálicas Online. Este colega está fazendo o cálculo de uma estrutura e essa estrutura de madeira será apoiada sobre alvenarias de tijolo maciço. A pergunta dele era de como ele deveria fazer a ancoragem dessa estrutura sobre essa alvenaria de tijolos maciços. A configuração da obra era em tesouras de madeiras, com telhas cerâmicas e forro de madeira também. O vão da tesoura 15 metros e a distância entre tesouras de 4 metros. Segundo esse nosso colega, as paredes de alvenaria maciça tinham espessuras de 30 centímetros. A carga referente à cobertura em projeção horizontal totalizava em 66 kgf por metro quadrado. Vou chamar de carga de peso próprio, porção horizontal da cobertura. Incluso nesse carregamento, peso próprio da telha, o madeirame da estrutura da tesoura, dos caibros, das ripas e a absorção da água. E o forro era o forro de madeira e toda a sua sustentação também em madeira. E o carregamento referente a esse forro, projeção horizontal, foi considerado de 15 kgf por metro quadrado. Além desses carregamentos de peso próprio, ainda na vertical de cima para baixo, temos que considerar a carga de sobrecarga. E essa carga, vamos considerar 25 kgf por metro quadrado. Segundo o nosso colega, ele chegou num cálculo de pressão dinâmica igual a 120 kgf por metro quadrado. E ainda segundo ele encontrou um coeficiente de pressão externo igual a 0,7 e um coeficiente de pressão interno igual a 0,3. Bem, qual é o foco do nosso tutorial? É fazermos o cálculo da ligação entre a tesoura e a alvenaria. Para isso, primeiramente nós temos que definir qual é a área de influência de carga em cada apoio. Como nós temos 15 metros por 4, a área de influência sobre este apoio, por exemplo, será 4 metros, que é a distância entre as tesouras, vezes a metade do vão de 7,5 metros. Então, a área de influência por apoio será os 4 metros vezes 7,5 metros, resultando em 30 metros quadrados. Além dessas cargas verticais de peso próprio do material mais a sobrecarga, devemos levar em consideração que vai atuar nessa estrutura a carga de vento e também
com a carga de vento vai incidir pressão externa e pressão interna. Para isso vamos definir qual é a carga pontual referente ao vento mais a pressão interna. Então, para calcularmos vento mais pressão interna, nós temos que levar em conta o coeficiente de pressão externa e interna e a pressão dinâmica. Então, pressão dinâmica 120 kgfm por metro quadrado, vezes o somatório dos coeficientes de pressões externa e interna, e vezes a área de influência, para termos essa carga pontual. Então, com isso nós temos vento mais pressão interna igual a 3.600 kgfm para cima. Vamos guardar esse valor aqui por enquanto. Agora, quanto ao carregamento de peso próprio. O peso próprio será composto por dois componentes. O peso próprio da porção horizontal da cobertura, mais o peso próprio da porção horizontal do forro. Fazendo esse somatório, nós temos 81 kgfm por metro quadrado. Se multiplicarmos 81 kgfm por metro quadrado vezes a área de influência, 30 metros, nós vamos chegar numa carga pontual de 2.430 kgfm. Vamos guardar também esse dado. Essa carga ela é de cima para baixo. Bem, basicamente nós temos que considerar para esse cálculo duas combinações de cargas. A primeira dela, peso próprio mais sobrecarga, e a segunda, peso próprio mais vento mais pressão interna. Por que a segunda, peso próprio mais vento mais pressão interna? O peso próprio vai estar sempre atuando, independente se houver vento ou não. Então, nós temos que fazer essas duas combinações. Para fazermos a combinação de peso próprio mais sobrecarga, nós temos que levar em conta o carregamento referente a peso próprio, mais a sobrecarga. A sobrecarga nós tínhamos 25 kgfm por metro quadrado, vezes 30. 25 sobrecarga e 30 a área de influência. Isso nos resulta um total de 3.180 kgfm. Então aqui nós temos outro dado. Como ficaria? Vamos botar a primeira combinação. Como ficaria a segunda combinação? Peso próprio mais vento mais pressão interna. Bem, peso próprio nós vimos que é 2.430 kgfm de cima para baixo. E vento mais pressão interna, 3.600 kgfm de baixo para cima. Então podemos fazer este somatório vetorialmente. Então peso próprio nós temos 2.430 menos 3.600. Isto nos resulta em 1.170 kgfm de arrancamento.
Então, esses são os dois valores que vamos considerar no nosso cálculo. Fazendo um resumo desse carregamento no nosso apoio. Nós temos a alvenaria. E nós temos então uma carga de arrancamento de 1170 kgf e uma carga vertical de cima para baixo de 3180 kgf. Este é o resumo das cargas que vamos considerar. Essa alvenaria, como vimos antes, de 30 centímetros. A sugestão que eu dei para o colega para resolver a situação era usar nicho de concreto embutido nessa alvenaria. Então, eu vou representar aqui a parte de baixo da estrutura de madeira, o cabo inferior. E a parede de alvenaria. Então a sugestão que eu dei para ele é que ele abrisse um buraco nessa alvenaria e fizesse uma concretagem do bloco. Então aqui eu tenho a estrutura de madeira, aqui eu tenho o bloco de concreto e a alvenaria. Obviamente que para darmos ancoragem nessa estrutura, nós temos que ter barras de ancoragens sendo inseridas dentro desse bloco de concreto. Esse bloco de concreto ele será responsável para evitar este arrancamento da carga de 1170 kgf. Ou seja, o peso próprio do bloco é que vai manter esse sistema em equilíbrio. Então o que nós temos que levar em conta aqui? Se nós temos que equilibrar com o bloco uma carga de 1170 kg, nós precisamos saber qual é o volume necessário para este bloco que contemple 1170 kgf. Se não vejamos, o bloco de concreto ele tem um peso específico de 2.500 kgf por metro cúbico. Então fazendo essa relação. O concreto, peso específico 2.500 kgf por metro cúbico. Se o metro cúbico é igual a 2.500 kgf, quantos metros cúbicos, vou chamar assim volume, metros cúbicos, será necessário para 1.170 kgf. Com isso chegamos que o volume necessário será de 0,468 metros cúbicos. Bem, nós definimos que a largura
dessa estrutura em bloco é a mesma da alvenaria. Então aqui nós temos 30 centímetros. E vamos ainda definir que o comprimento desse bloco nós vamos adotar como sendo 1,20 m. Com isto, nos falta definir qual é essa altura H. Lembrando que volume é igual a base vezes a altura vezes a largura. Então a base 1,20 m vezes a largura 0,30 metros e vezes a altura. Como nós já sabemos que o volume é 0,468 metros cúbicos, nós chegamos que a altura H deverá ser 1,30 metros. Altura H. Quanto ao arrancamento, nós já verificamos a solução. Agora vamos verificar se esta alvenaria vai suportar todas essas cargas verticais. Para verificarmos se essa alvenaria resiste a essa carga vertical, nós temos que levar em consideração a tensão admissível de compressão nessa alvenaria de tijolo maciço. Essa tensão admissível de compressão ela é obtida através de ensaios no laboratórios e são tabeladas de acordo com o tipo de tijolos. Neste nosso caso, estamos considerando alvenaria maciça e essa tensão vamos considerar uma tensão admissível de compressão na alvenaria igual a 2 kgf por centímetro quadrado. Bem, obviamente que a tensão da carga vertical com a alvenaria se dá pela base desse bloco. Qual é a área da base desse bloco? É 1,20 m vezes 0,30 metros, resultando em 0,36 metros quadrados, ou 3.600 centímetros quadrados. Por que eu estou dizendo ou 3.600 centímetros quadrados? Porque eu vou comparar a tensão atuante na base deste bloco com a tensão admissível de compressão na alvenaria, que se dá em centímetros quadrados. Então, a tensão atuante na alvenaria será todas as cargas verticais de cima para baixo. E com isso nós temos as cargas de peso próprio na sobrecarga, 3.180 kgf, mais o peso próprio deste bloco, que é 1.170 kgf. Isso dividido por esta área da base, 3.600. Isso resulta em uma tensão atuante na alvenaria de 1,21 kgf por centímetros quadrados, que é menor do que a tensão admissível de compressão na alvenaria. Então, esta condição
nos diz que nós temos segurança para adotarmos essa solução. Então, essa solução verifica. Obviamente que nós estamos trabalhando com essa solução apenas com a gravidade desse bloco. Eu sugeri para o colega que ele introduzisse armaduras dentro das paredes laterais desse nicho, ou seja, que ele fizesse furações nas alvenarias e embutisse para dentro das alvenarias vergalhões para auxiliar na contenção desse arrancamento. Com isso, a solução que eu sugeri a ele foi que ele colocasse armaduras nessas posições. Obviamente, esta é somente uma sugestão construtiva.